O nosso jornalismo hoje está voltado a mais um capítulo de um acidente trágico que aconteceu na nossa região do Triângulo Mineiro. 7 anos depois, o que é que aconteceu com o caso da família Monari? Não, aquele acidente de 2018, não sei se vocês estão lembrando, vou refrescando aqui aos poucos a sua memória ao passo que a informação vai chegando. Pois bem, chegou a notícia de que a motorista que estaria embriagada e teria batido no carro da família, que retornava de uma viagem, vai para o banco dos réus. Hoje é o dia. Você lembra desse garotinho que está aparecendo aí nesse vídeo, de 6 anos, sobrevivente dessa tragédia terrível, que chamou a atenção do nosso jornalismo, e ao passo em que a gente foi descobrindo o que tinha acontecido, a criança, à época, foi vista à beira da rodovia da 050, entre Uberlândia e Araguari, pedindo ajuda. Quando os motoristas se aproximam, os funcionários da empresa, da concessionária se aproximam, encontram com esse garotinho, do jeito que você viu lá no vídeo, sozinho, com frio, e tinha passado aí, gente, muito tempo sozinho nessa situação. Os pais mortos no veículo, envolvido nesse acidente, nessa terrível tragédia. Um acidente que ganhou repercussão nacional. Pois bem, de lá para cá, a polícia começou a investigar. O que é que aconteceu com essa família? O carro saiu da pista? O que ocorreu? De repente, ao investigar, a polícia descobre que tinha um segundo carro envolvido nesse acidente. E começou então a montar o quebra-cabeças de um mistério trágico envolvendo essa criança de 6 anos e os pais. Os pais, que eram de São Paulo, estavam indo para o estado de Goiás para um encontro de família, e aí aconteceu essa tragédia no caminho. Gente, houve a investigação e a polícia entendeu que a motorista identificada nesse veículo, nesse outro veículo, que havia se chocado com o carro, na traseira do carro, e aí a polícia consegue chegar até o nome dessa pessoa. Essa motorista foi investigada, foi pronunciada, que na justiça chama que ela foi levada para o banco dos réus. O juiz falou, não, tem elementos suficientes e ela deve sim ser julgada pelo povo, pelo conselho de sentença. E isso que aconteceu. O julgamento foi marcado. Portanto, hoje, vai acontecer daqui a pouco, vai começar esse julgamento. E muitas perguntas ainda cercam esse caso. Será que essa mulher vai comparecer no julgamento? Qual é a estratégia da defesa, a acusação, promotoria de justiça, depois de muitos anos, de um processo longo, depois de muitas etapas? O que acontece a partir de agora? A justiça realmente vai ser feita? Pelo menos essa é a expectativa da família e de muita gente que acompanha essa história desde 2018. A nossa equipe do Fala Povo está na cidade. O nosso repórter Vinícius Lemos, a partir de agora, comigo aqui ao vivo, vai trazer os detalhes, a expectativa e principalmente a movimentação desse caso, que chama a atenção mais uma vez do nosso jornalismo da TV Paranaíba. Vinícius Lemos, meu querido, bom dia para você. Vai lá, conta pra gente aí, reconta essa história. Você conhece muito bem, né, esse caso da família Monari. De uma tristeza muito grande, de uma tragédia sem precedentes, né, envolvendo uma criança que foi encontrada do jeito que encontrou. Um trauma. Hoje esse menino adolescente já deve estar tendo notícias do que está acontecendo agora. Vai lá, meu amigo, como é que está a movimentação no Fórum de Araguari desse dia histórico? Ei, Junão, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, Junão, um caso que a gente acompanhou desde o início. Eu me lembro que na época conversamos com familiares da família Monari, né, do Alessandro, da Belks e também, obviamente, do filho dessa família que perdeu a vida nessa batida e também, obviamente, do jovenzinho que sobreviveu, hoje jovem, né? Antes uma criança de apenas 6 anos, lá em 2018. Como você mesmo relembrou, Junão, a família voltava do estado de Goiás. Estava passando ali alguns dias em Rio Quente, né, a cidade turística, estava voltando de Goiás para o interior de São Paulo e aqui no Triângulo Mineiro, ali na BR-050, entre Araguari, que é onde nós estamos, e a cidade de Uberlândia, eles foram atingidos por um veículo, o carro deles saiu da pista, caiu numa ribanceira, ficou um pouco escondido ali nessa ribanceira
e o único que sobreviveu dos 4 integrantes da família foi o filho mais jovem, que na época tinha 6 anos. O detalhe que chocou todo mundo, aliás, um dos detalhes que chocaram todas as pessoas que acompanharam esse caso, foi que o menino ficou 2 dias dentro desse veículo com os pais e com o irmão mortos lá dentro. Ele conseguiu subir a ribanceira e foi visto por um caminhoneiro que aí fez todo o contato, socorro, falou com a concessionária, falou com a Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, enfim, e o jovenzinho foi resgatado. Uma história muito triste. E mais triste ainda, porque se não foi uma saída de pista, um problema mecânico, foi um carro que bateu no veículo da família Monari, saiu da pista e, como eu disse, caiu nessa ribanceira. A pessoa que bateu nesse veículo, segundo o que apontou a investigação e o inquérito da Polícia Civil, tinha saído de uma festa, a motorista estava alcoolizada, ela não tinha a carteira de motorista, né, a CNH, e no dia do acidente ela não informou que tinha batido em um carro que tinha saído da ribanceira. Houve um acidente, houve uma batida, mas ela não falou que um carro tinha caído na ribanceira, ela não informou isso no momento. E caso ela tivesse informado, existia pelo menos uma possibilidade de salvamento dessa família à época. Pois muito bem, como a gente disse, infelizmente quase toda a família acabou perdendo a vida no acidente, eles que voltavam para Campinas. O filho mais novo foi resgatado e houve um inquérito, houve a investigação e essa mulher acabou sendo acusada e hoje ela vai responder aqui no Fórum de Araguari pelo crime. Ela que é ré nesse caso. Olha, ela passou todo o processo, durante toda essa investigação e também durante toda a tramitação, ela passou em liberdade. Hoje ela senta no banco dos réus. Aliás, a defesa, Junão, até pediu que ela fosse ouvida por videoconferência, mas isso foi negado. Fato é que hoje, depois de uma série de tramitações e até mesmo de adiamentos, o júri vai acontecer no Fórum de Araguari. O júri que começa a partir das 10 da manhã aqui no Tribunal do Júri do Fórum de Araguari. Um caso que levou todo mundo esperando realmente esse julgamento e hoje serão ouvidas testemunhas de acusação, além da própria acusada, né, da própria ré. Segundo o processo, a acusada queria ser ouvida, como eu disse, por videoconferência, isso foi indeferido, então ela vem até o Fórum de Araguari no dia de hoje, pelo menos é essa a expectativa, caso não haja nenhuma outra intercorrência. Ela vai ser, na verdade, julgada pelo homicídio com dolo eventual, ou seja, quando se assume o risco de matar, ou se também pode ser que a conduta dela seja classificada como homicídio culposo. Aí vai depender de todo o julgamento. Ela, como eu disse, respondeu todo o processo em liberdade. Agora tem essa questão também da família paterna da criança que sobreviveu ao acidente, Junão. A guarda dessa criança, hoje um jovem adolescente, né, está em disputa judicial e hoje ele vive com os avós maternos. Mas como a gente já relembrou, acidente que aconteceu lá em 2018 na BR-050, um caso que deixou todo mundo perplexo. Primeiro porque era uma pessoa que estava alcoolizada, que segundo a Polícia Civil, a investigação apontou que ela estava alcoolizada, não tinha permissão para dirigir, ela inclusive não estava sozinha no carro, vale lembrar, tinham outras pessoas com ela, e ela não avisou que teria batido nesse veículo e que o veículo tinha saído da pista, o que chamou muito a atenção, o que deixou todo mundo realmente revoltado, obviamente, principalmente os familiares da família Monari, do Alessandro, da Belks e dos filhos, o que infelizmente perdeu a vida e também o que sobreviveu. Junão. Ao vivo, a nossa equipe de reportagem bem de frente ali do Fórum de Araguari, gente, estamos acompanhando de perto o desenrolar dessa história. O Vinícius já detalhou muito bem pra gente a expectativa do julgamento, né? O julgamento está marcado, o Vinícius inclusive trouxe uma informação de bastidor que a gente até desconhecia, né? Parece que houve uma tentativa da defesa para que ela não comparecesse ao fórum hoje. E parece que o juiz falou, não tem justificativa. A gente não sabe o que a defesa alegou para ela não vir participar presencialmente. Parece que tentou por videoconferência. Parece que o juiz negou. Ele falou, não, tem que ser presencialmente. Agora, será que ela vai comparecer? Pelo menos essa é a expectativa, para que ela compareça
A gente não sabe qual é a justificativa da defesa, né? E tentou para que ela não viesse aqui em Araguari responder o processo, ou pelo menos comparecer ao tribunal. O que vai acontecer, será, meu povo? Conselho de sentença, será que vão comparecer para começar a audiência? Tem um monte de coisas, uns quesitos precisam ser cumpridos para que o juiz presidente inicie o tribunal do júri, mas pelo menos a expectativa é essa, que aconteça, né? A defesa deve comparecer, a ré, a expectativa é que ela compareça. Se eu não estou enganado, parece que uma dos advogados de acusação, parece que é da família, né? Uma advogada, não sei, parece que ela vai participar também do julgamento. Pelo menos essa é a informação que a gente tem. Agora, com muita tristeza ainda, né, que a gente relembra desse caso, dessa tragédia envolvendo essa criança. De 2018 para cá, né, gente? Quanta espera, 7 anos, no banco dos réus, a motorista sem habilitação e, aqui tudo indica, pelo que a acusação está mostrando, estaria alcoolizada no volante.